Fala pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu estou gravando aqui para falar com vocês sobre as ações da Copel, uma empresa que eu tenho na minha carteira previdenciária de dividendos. E quero mostrar aqui para vocês, pois eu atingi aí uma primeira meta, a qual eu tinha de atingir 1.000 ações de Copel e durante essa semana eu ainda ultrapassei. Agora eu estou com 1.100 ações da empresa. Então eu quero mostrar aqui para vocês nesse vídeo informações relevantes sobre a empresa, quanto eu já recebi e recebo de proventos da Copel e também trazer informações para você que também tem Copel em carteira ou está pensando em adquirir a empresa, de qual seria a opção mais interessante, que seria ou Copel 3 ou Copel no ticket 11 ou então mesmo a classe 6 de Copel. Então acompanhe esse vídeo até o final e se você se interessa sobre o assunto e quer aprender mais sobre investimento, se inscreva no canal porque aqui eu trago vídeo diário mostrando aí todos os meus aportes na bolsa, notícias sobre empresa, dividendos, renda passiva e muito mais. Então indo direto ao ponto, eu estou aqui no Investidor 10, a plataforma a qual eu faço todo o gerenciamento da minha carteira e hoje, pessoal, 56% da minha carteira está no mercado de ações aqui no Brasil e o Investidor 10 ele me ajuda bastante a poder acompanhar todas as informações de empresa e também a divisória aí completa da minha carteira. Para você que ainda não conhece, quer conhecer, eu estou deixando aí o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E como mencionei, a Copel hoje representa aí uma posição bem relevante na carteira com 1.100 ações da empresa, representando aí 4,19% do total da minha carteira aqui do canal. E em especial, na minha carteira, eu tenho aqui as ações ordinárias e eu vou estar comentando, como eu disse, qual hoje seria a melhor opção entre as ordinárias, as preferenciais. Então, pessoal, eu adquiri a Copel e meu preço médio hoje na empresa está em torno aí de 6,36. Hoje ela está sendo cotada a 6,91, trazendo aí uma valorização de 8,70 e com um volume financeiro aí de R$ 7.606. Hoje a Copel é uma empresa que paga bons proventos, principalmente a partir do ano de 2021, onde a empresa aumentou bastante aí a frequência e também os valores dos proventos pagos aos acionistas. Então muitos aí que possuem uma carteira previdenciária com foco em renda passiva deu mais atenção à Copel. E falando aqui bem rapidamente em relação à política de dividendos da Copel, funciona da seguinte maneira. Obviamente, a empresa ela só vai pagar dividendos para os acionistas quando aí teve aí realmente um resultado com lucro líquido, né? Porque se ela não deu lucro, deu prejuízo no seu balanço e ela vier a pagar algum provento, isso não irá trazer resultados positivos para longo prazo. Então, quando a empresa realmente deu lucro líquido e na maioria dos trimestres a Copel vem apresentando bons resultados, aí sim ela irá distribuir proventos aos acionistas. Então, referente aos valores que a empresa irá pagar, vai depender em relação à sua alavancagem e à sua dívida líquida sobre o EBITDA. Então, quando a empresa tiver uma dívida líquida sobre o EBITDA acima de 2,7 vezes, ela irá pagar aí 25% do seu lucro líquido. E nos últimos trimestres a Copel estava bem aqui nessa relação aqui, que é de 1,5 vezes a 2,7 e com isso ela pagou aí 50% do seu lucro líquido, limitado também ao seu fundo de crédito disponível. Então, hoje nós vamos estar analisando também alguns indicadores de eficiência da Copel e realmente continua a estar nessa região aqui de 2,5 acima de duas vezes a sua dívida pelo EBITDA ajustado. Então, geralmente é isso a qual a Copel irá continuar a pagar, dependendo aí dos próximos balanços. E caso a empresa aí esteja aí com sua dívida em torno de 1,5 vezes, ela irá distribuir aí 65% do seu lucro líquido, limitado também ao seu fluxo de caixa disponível. Então, uma boa política de proventos. A gente pode observar que hoje a Copel aí está com um dividend yield médio nos últimos 5 anos de 8,87 e a partir de 2020, com o novo governo, a Copel começou a pagar e distribuir proventos aí em valores mais atrativos ao mercado, chegando a pagar R$ 1,63 somente em 2021 e para o ano passado, em 2022, pagou aí 81 centavos. E falando diretamente dos seus indicadores de eficiência do seu primeiro trimestre, onde a Copel apresentou aí resultados positivos ao mercado, como a evolução também do seu EBITDA ajustado de 10%. Então a gente pode observar que no primeiro trimestre de 2022, a empresa apresentou um resultado aí de 1.461 e com uma alta agora para o primeiro trimestre de 2023, uma alta aí de 10%, um valor bem interessante. O lucro líquido ajustado também da Copel teve uma alta aí de 3% praticamente, então foi um bom resultado, onde também teve aí uma melhora do seu EBITDA, reduzida aí pelo aumento da dívida e juros. A geração de caixa da Copel aí operacional teve uma queda de 53%, que foi impactada diretamente aí pelo menor recebimento da conta de bandeiras tarifárias e pela a indenização de ACT, onde aí teve toda essa diminuição da sua geração de caixa. Conforme eu falei para vocês, a alavancagem e dívida da Copel em relação ao seu EBITDA ajustado hoje está em torno de 2,5%, então abaixo aí de 2,7 vezes, e com isso a Copel lá irá distribuir 50% aí do seu lucro líquido em forma de proventos aos acionistas. Então até 2,7 vezes a Copel ainda continua distribuindo esse provento. E a gente pode observar que nos últimos trimestres vem apresentando uma leve alta em relação à sua dívida pelo EBITDA, justificada também aí pelos seus investimentos em alguns setores. Então isso justifica, porém ainda assim são números aí baixos, não são valores aí altos comparados
comparado aí a outras empresas dos setores. Então, com isso, a gente observa aí números saudáveis, indicadores saudáveis em relação aos índices de endividamento e alavancagem de dívida da Copel. Falando aqui, pessoal, diretamente da cobertura de analistas, tem aí várias casas de análise que fazem recomendação de compra ou venda em relação ao papel da Copel. E a gente pode observar aqui que há várias instituições, né, linkadas a essas recomendações de compra e venda, e com isso temos aí preços alvos de acordo com essas instituições para a Copel no ticket 6 e as units Copel 11. Então, com a média de Copel 6 aqui de R$ 9,00 e no máximo entre R$ 11,00 e o mínimo entre R$ 7,40. Então, a gente pode observar que hoje Copel 6 está na cotação de 7,71. Então, dentro aqui do valor mínimo de cotações aqui estimadas pelos analistas, porém ainda bem abaixo da média para a Copel 6, então com uma certa margem de segurança. E o mesmo vale para as units, hoje sendo cotada a R$ 37,53. E a gente for observar, a média aqui está em relação a R$ 44,00, com o mínimo de R$ 37,50 e com preço-alvo aí de R$ 50,00. E o que muitas pessoas aí têm dúvida em qual escolher em relação à classe de ativos. E dando um exemplo aqui da Copel, hoje você tem a opção aí de negociar a Copel 3, que são as que eu tenho hoje em carteira, que são as ações ordinárias, as units, e também a Copel 6 aqui, que são as preferenciais, sendo cotada a 7,71. E eu decido ter a Copel 3, as ordinárias, na minha carteira, porque se a gente for observar aqui em relação ao dividend yield a ser pago, ela está com desconto em suas cotações. Então, hoje Copel 3, sendo cotada a 6,86, irá me dar um dividend yield de 4,89 se a gente for levar em consideração os últimos proventos que foram pagos. E se a gente for olhar as units, está com dividend yield de 4,80, então por isso as ordinárias têm um dividendo maior. E também, se a gente for olhar aqui, a Copel 6 está com 4,76 de dividend yield, então também um dividendo menor entre as duas outras classes de ativos. Então por isso eu escolho ficar com as ordinárias, porque irei receber um provento maior. E também, se a gente for olhar a relação de preço sobre valor patrimonial, a Copel ações ordinárias está com um preço-valor patrimonial de 0,87, estão sendo negociada bem abaixo aí do seu valor que realmente vale os papéis, e as units com uma relação aí de preço sobre valor patrimonial já bem mais próximas e valendo aí da mesma maneira para a Copel 6 aí de 0,98. Então, por esse indicador também a gente observa que a Copel 3 está também mais descontada, seja através do seu dividend yield ou seja mesmo do seu preço sobre o valor patrimonial. E da mesma maneira, pessoal, se a gente for olhar o outro indicador aqui, que é o PL, a gente observa que o PL da Copel 3 com isso está aí também menor do que a Copel no ticket 11 e também as preferenciais aqui com 19,69. Então, por isso, caso você for adquirir e colocar em sua carteira as ações da Copel, vale muito mais a pena você comprar hoje as ordinárias devido aí esses indicadores que a gente observa que estão aí com desconto com relação aos seus pares. Lembrando, não é recomendação de investimento. Pessoal, e falando diretamente aqui do proventos, a Copel anunciou um provento que irá ser pago agora no mês de junho, no dia 30/6, no juros sobre capital próprio. Porém, a Datacom já passou, era somente para quem aí estava com ações até dia 21/11, com data X no dia 22/11. Então, para quem aí esteve aí com Copel em carteira nessa data, irá receber um provento aí de 12 centavos para as ações ordinárias e 14 centavos para a Copel 6 aqui da classe B, preferencial classe B, e também para as units Copel 11 de 68 centavos. E junto com esse pagamento de JCP, também um provento em relação a dividendos, que será pago aí também na mesma data do 30/11, e já a Datacom já é uma data diferente, que foi agora no 28/4, final do mês passado, e com data X aqui do dia 1º/5. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o quanto eu já recebi de proventos da Copel, embora seja aí uma posição recente na minha carteira, onde eu não tenho muito tempo que eu tenho ela em carteira. Então eu vi aí cotações aí de R$6, até cheguei a comprar a Copel até abaixo de R$6, vi como uma oportunidade, por isso abri posição na empresa e pouco a pouco fui aumentando a minha posição. Hoje está sendo cotada a R$6,90 e o meu preço teto para a empresa, devido aí às projeções para longo prazo, dividendos e resultados que a empresa pode ser que apresente em 2023, é até R$7, no máximo aí até R$7,50, garantindo aí uma margem de segurança. Lembrando que, pessoal, não é recomendação de investimento. E vendo aqui, pessoal, os proventos que eu já recebi da Copel, eu somente recebi em novembro, porque, como eu disse, não é uma posição que eu tenho há muito tempo em carteira. Então eu recebi aqui R$122 de dividendos da Copel em um único anúncio em novembro. Eu tinha aqui na época 700 ações, não tinha ainda essa quantidade que eu tenho hoje. Então para 2023 ainda não recebi provento nenhum da Copel, somente agora no mês que vem, que é o mês de junho, que ela irá pagar aí dividendos e também juros sobre capital próprio. E a Copel, ela tem aí na sua política de proventos pagamentos semestrais, então ainda tenho aí um outro provento certamente para receber no ano de 2023. E também, pessoal, a Copel tem aí várias notícias referentes à privatização e com isso certamente a empresa pode se beneficiar, porque poderá ter aí uma gestão que trará mais resultados para a empresa e com isso para a gente, somos acionistas, teremos aí mais entrega de valor ao nosso bolso. Então mostrando aqui, pessoal, a Copel corresponde a
7,40% do total da minha carteira aqui de ações, estando aí no meu top 6. Minha maior posição está aqui no Banco do Brasil, segunda maior posição Taesa, seguido aí de Irani, Santander, Klabin, e aí top 6 aqui é a Copel. Então acredito bastante na empresa, vou carregar essa posição aí por bastante tempo e também, a depender das suas cotações, estando abaixo aí também do meu preço teto, continuarei aumentando a minha posição na empresa. Também quero aumentar de maneira geral nas elétricas aqui da carteira, que eu tenho que somente aqui Taesa, Energias do Brasil, AES Brasil, Transmissão Paulista, Alupar. Então por isso as elétricas são aí excelentes pagadores de dividendos, então pouco a pouco quero aumentar a minha posição nessas empresas. Então pessoal, o vídeo de hoje foi esse, trouxe aí algumas notícias relevantes e indicadores sobre a Copel, mostrei para vocês aí a minha posição na empresa e as perspectivas que eu tenho em relação à Copel. Pessoal, tô deixando na descrição do vídeo o link também do meu Instagram, onde lá eu trago vários conteúdos sobre investimento, então não deixe de clicar e estar me seguindo, e deixe aí nos comentários se você também tem Copel na sua carteira e o que você tem aí achado da empresa. Então obrigado por ter ficado comigo até aqui, até o próximo vídeo e até mais.